Fala pessoal, boa noite aqui. Agora são 11 horas da noite aqui onde eu estou, né? Estou gravando aqui essa aula para vocês no intuito de orientá-los a respeito da nossa avaliação de biologia desta semana, que será amanhã, tá bom? Então eu vou trazer aqui para você a aula sobre núcleo e divisão celular. Fica ligado aí, fica atento que eu vou tentar fazer aqui da melhor maneira possível para que você possa fazer uma boa prova, tá certo? Então a gente vai falar primeiro de núcleo, porque o núcleo é o comando da célula, tá certo? Então já marca aí, ó, núcleo é o comando da célula. Então veja, imagina, né? Imagina que eu tenho uma estrutura com seu núcleo. Se eu fizer um corte nesta estrutura aqui, é claro que esta parte ela vai se degenerar, não vai crescer mais. Mas esta parte que eu tenho no núcleo, ela pode se regenerar, tá certo? Justamente porque o núcleo apresenta o comando da célula, tá bom? Dessa maneira, é importante que você fique atento em entender que o papel do núcleo é principalmente armazenar, tá, o material genético. Dessa forma, a gente vai perceber que quando a gente está falando de material genético, a gente está falando nada mais nada menos de DNA, cara. E esse DNA, ele é justamente a estrutura que vai trazer as informações genéticas, aquelas herdadas do papai e da mamãe, tá bom? Então, bota isso na tua cabeça. Aqui nós temos uma imagem muito legal aqui a imagem, vou mostrar para você de maneira mais legal aqui. Nós temos, olha aqui pertinho aqui, ó. Aqui pertinho do núcleo, fora do núcleo, tá? Eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. E aqui eu tenho o núcleo e dentro do núcleo o material genético, tá certo? Vamos dar mais uma olhadinha aqui que a gente pode trazer aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui essa tinta da caneta, tá? E deixa eu tirar aqui essa câmera daqui para não atrapalhar. Beleza? Então nós temos no núcleo, nós temos a carioteca, que é a membrana que separa o núcleo, tá, do citoplasma. Então isso aqui ela permite justamente que o ambiente externo aqui, ó, o meio externo seja diferente do meio interno, tá bom? Isso é importante para as reações metabólicas, as reações bioquímicas que ocorrem dentro do núcleo, tá bom? Dentro do núcleo nós temos essa estrutura, uma solução gelatinosa, né? uma solução aquosa, que vai fazer aí com que ocorram as reações. Lembre que essas reações elas dependem da presença de água, tá bom? O núcleo, que basicamente ele é responsável pela formação dos ribossomos. Você está lembrado aí qual é a função dos ribossomos, hein? Ribossomos sintetiza proteínas, tá bom? Sintetiza proteínas. E ainda nós temos a cromatina. Muito aluno se confunde aqui na cromatina. Por quê, cara? Professor, é DNA, é cromossomo, é cromatina, é cromátide de irmã. Então, esses nomes eles vão mudando à medida que este material genético ele vai se condensando, tá bom? Então, à medida que ele se condensa, nós temos aí diferentes formas de classificá-los, tá bom? Neste caso aqui a gente chama de cromatina esta parte do material genético, tá bom? Que está associada às proteínas histonas. É como se fossem essas proteínas aí com a função do DNA, né? Vulgarmente falando, não embolar, tá bom? Não ficar todo embolado igual um fone de ouvido, igual uma linha de pipa, uma linha de papagaio, tá bom? Dessa forma, gente, a gente tem dois tipos de cromatina, tá? Nós temos a eucromatina e a heterocromatina. Eucromatina, cromatina verdadeira, né? Eu quer dizer verdadeiro, e heterocromatina, aí uma região que geralmente é uma região que não se expressa dentro do DNA, tá bom? Falando de divisão celular, a gente tem o ciclo celular. Este ciclo celular, na verdade, eu quero te ensinar o que tu precisa aprender, bicho. O que você precisa mesmo, o que você vai usar na sua vida. Então, olha só. O ciclo celular ele é composto por 4 fases. A fase G1, tá? Quer dizer gap intervalo. Intervalo 1. A fase S, que é a síntese.
a fase G2, intervalo 2, e este Mzinho aqui significa divisão celular. Professor, o que eu preciso saber aqui? O que acontece em cada fase, cara? Você precisa aprender o que acontece em cada fase. Então, o que acontece aqui em G1? Aqui eu tenho o aumento, anota, aumento celular. Tá? Aumento celular. Tá certo? E ainda, o que mais, professor? Eu tenho a síntese. Não vou nem colocar síntese para não te confundir, tá? Eu tenho a produção de RNA e ainda proteínas. Tá bom? Eu tenho também ação de proteína. Então aqui eu tenho crescimento celular. Veja que é uma etapa bem demorada, tá bom? Em seguida eu tenho a fase S. Professor, o que acontece na fase S? Cara, não esquece, na fase S, S de síntese. Síntese de DNA, professor. E fase G2, eu tenho ainda mais produção de proteínas, né? Produção de proteínas, tá? Então veja aqui o seguinte, uma dica bem legal. Digamos que eu tenha aqui um DNA com 46 cromossomos nas células somáticas, nas células do corpo, tá? Tem um DNA, uma célula com 46 cromossomos aqui na fase G1. Se ocorreu a síntese de DNA, ou seja, duplicou, eu vou ter o quê? Um DNA, vou ter o dobro, tá? Vou ter o dobro. O dobro aqui são 92. Em G2 eu vou ter quanto? A mesma quantidade, 92. Por que a mesma, professor? Porque a célula não se dividiu. Mas quando a célula se dividir aqui, ó, aí eu vou ter novamente 46 e 46 em cada célula, se nós estivermos falando de mitose, tá bom? É isso que a gente vai ver aí, tá certo? A gente vai ver aí a divisão de mitose. Então, aqui nós temos esta fase G1S G2 é chamada de intérfase. Professor, o que é intérfase? É um intervalo entre uma divisão e outra, onde a célula está com intensa atividade, tá? Eles vão colocar na prova que a célula está em repouso. Não acredita nisso, tá bom? Não acredita nisso. Nesse processo da intérfase, nós temos aqui os pontos de checagem. O que são esses pontos de checagem, professor? Imagina, de G1 para S, o que aconteceu? Duplicação do DNA. Será que esse DNA duplicou direito? É um ponto de checagem. Verificar se o DNA duplicou. De S para G2, será que tudo está certinho? Será que de G2 para divisão celular já está tudo certo? Já podemos dividir? Então, são pontos de checagem que ocorrem dentro da célula mesmo, tá bom? Dentro da própria célula, tá certo? A fim de evitar, por exemplo, uma célula mutante, uma divisão errada. Mas assim como no Distrito Industrial, aqui em Manaus, passam aparelhos com defeitos e chegam às lojas passando pelo controle de qualidade, também células passam com defeito, porque o controle não é perfeito, tá bom? Esse gráfico é muito comum aparecer em provas, tá? Esse gráfico ele trata da quantidade de DNA, tá? Ele trata da quantidade de DNA ao longo da intérfase, ao longo do tempo. Então veja aqui, ó. Aqui eu tenho o DNA, tá bom? Digamos que aqui eu tenha um DNA. Na síntese, o que ocorre? Na fase S, duplicou. Agora eu tenho 2, tá? Tenho 2. Então aqui eu tenho 1, aqui duplicou, e aqui voltou para 1. Por quê, professor? Porque essa fase aqui, meu querido, é a divisão celular. É a mitose, tá certo? É a mitose. Então observe que eu tenho aí todas as fases da intérfase. E agora nós vamos entrar na divisão celular. O que eu preciso aprender aqui, professor? Mitose. Você tem que saber para que serve. Para que serve? Então, primeira situação que eu quero que você entenda. Mitose serve para crescimento, serve para regenerar tecido, e serve para reprodução. Reprodução, sim. Reprodução assexuada
assexuada quando estivermos falando de seres unicelulares. Não esquece, seres unicelulares, tá bom? E aí, depois que você sabe para que serve, você tem que saber também que a mitose é uma divisão equacional. O que significa isso, professor? Equacional, que ela mantém os números de cromossomos da célula-mãe, tá? E ainda você precisa saber que a mitose gera duas células iguais, tá certo? Duas células iguais. Você pode observar aqui uma célula deu origem a duas idênticas. Beleza? Beleza, professor, beleza. E aí, por último, você precisa saber as fases, tá? As fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Desafio: saber o que acontece em cada fase. Professor, o que acontece na prófase? Cara, muito tranquilo. Na prófase acontece aqui, ó, o desaparecimento do nucleolo e da carioteca, tá? Começa também os cromossomos. Os cromossomos começam a sua condensação, iniciam a condensação, que eles estão se preparando para serem divididos, tá bom? Ainda, o que mais acontece na prófase, professor? Acontece a migração dos centríolos, tá? E a formação, olha só quanta coisa acontece, né? E a formação das fibras do fuso. Acompanhe aí, tá? Então acontecem esses eventos na prófase. Já vou logo te adiantar. Professor, o que acontece na telófase? É o contrário, então presta atenção, contrário da prófase, tá bom? É o contrário. Então na prófase desaparece o nucleolo, telófase reaparece. Na prófase desaparece a carioteca, na telófase reaparece. Na prófase inicia a condensação, na telófase os cromossomos descondensam, tá certo? Então, coisas desse tipo aí para você aprender, uma dica aí legal, tá bom? Professor, o que acontece na metáfase? Na metáfase, tá aqui, ó. Você vai anotar o seguinte, ó. Cromossomos alinhados na placa equatorial. É muito comum as questões perguntarem assim, ó. Qual a melhor fase para observar os cromossomos? Metáfase. Qual é a melhor fase para verificar se os cromossomos apresentam algum tipo de mutação? Metáfase, tá bom? Por quê? Porque é aqui na metáfase que os cromossomos estão altamente condensados, tá? Altamente condensados. E na anáfase, professor, o que acontece? Na anáfase, cara, na anáfase ocorre a separação. Separação de quem, professor? Das cromátides irmãs. Tá? Tá bom? E por último, nós temos um processo chamado citocinese. O que é isso, mestre? Isso aqui é a formação de citoplasma, a separação de citoplasma, tá? Quando as células se separam mesmo de fato, tá certo? Existem dois tipos de citocinese. Existe a citocinese centrípeta, que acontece nas células animais, e a citocinese centrífuga, que acontece nas células vegetais, tá bom? E assim a mitose foi para conta. Beleza, beleza, professor, beleza, beleza. Você está aí com todo o conteúdo
importante para você não errar a prova, tá bom? Não errar a prova. Quando falamos de meiose, cara, meiose, aí nós temos aí uma outra situação. Na meiose, nós temos a meiose 1 e nós temos a meiose 2, tá bom? Por quê? A meiose 1, gente, é uma divisão celular reducional. E a meiose 2 é uma divisão equacional. Para que serve a meiose? Lembra que você tem que saber para que serve? Aqui, cara, você tem que saber que ela está ligada à reprodução sexuada, tá? A meiose vai formar o que? Gametas, tá? E ainda, cara, importante para variabilidade genética, tá? E ainda você tem que ver que a mitose, uma célula gera 4 diferentes, tá? Então veja aqui, ó. Eu tenho até aqui, eu tenho a meiose 1. Daqui para cá, eu tenho a meiose 2. Professor, qual que a gente vai estudar? A gente vai estudar a meiose 1. Por quê? Porque a meiose 2 é igual a mitose. E aí, se você aprender mitose, você aprendeu a meiose 2. Tá bom? Quais são as fases da meiose? As mesmas, ó. Prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? Só que a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. O que eu quero te chamar a atenção aqui para a prófase 1 é que a prófase 1 ela é dividida em algumas subfases, tá bom? Então presta atenção aqui que eu vou te falar quais são as subfases. É uma fase chamada leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, tá? Nós temos essas 5 subfases. Caraca, como que eu vou decorar isso? Não é para decorar, cara. Só para você lembrar que na fase do paquíteno ocorre um fenômeno chamado de crossing over, tá? Conhecido também como permutação gênica. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que neste momento do crossing over, os cromossomos eles irão trocar pedaços. E essa troca de pedaços vai promover o material genético diferente. O que vai acontecer aqui na meiose 2, vai acontecer o seguinte, ó, quando eu formar os gametas, nesse caso aqui se eu formar os espermatozoides, eu vou ter, que eu posso te dizer, eu vou ter 4 espermatozoides diferentes, graças ao processo de crossing over. Então, essa é a parte que mais aparece em provas, cara. Parte que mais aparece em provas, tá bom? Onde ocorre, qual a importância da meiose é por causa do crossing over, justamente por causa dessa troca de pedaços, tá bom? O que acontece na metáfase 1, professor? Metáfase 1, eu tenho os cromossomos homólogos alinhados na placa equatorial. Lembra que lá na mitose eu tinha cromátides irmãs. Na meiose eu tenho cromossomos homólogos, tá? Na anáfase eu tenho a separação, né? Separação dos cromossomos homólogos. Na mitose eu tinha o rompimento do centrômero com a separação das cromátides irmãs. Então, falou em cromossomo homólogo, meiose. Falou em cromátide irmã, ou é mitose ou é meiose 2, já que meiose 2 é idêntica à mitose. Tá, gente? Isso daqui foi um balanço aí do que a gente viu sobre divisão celular. Eu quero que você estude através desse resumo, deste videozinho para sua prova.
tá bom? Um grande abraço aí, fiquem com Deus e até mais. E aqui desse lado, não, aqui, aqui desse lado, a camisa do Mengão aí pra gente dar sorte pra você ser campeão também, tá bom? Esquema do Mengão aí pra você. Beleza? Beleza, beleza.